Fala pessoal, tudo bem? Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Jones, vou ser o professor de vocês, a gente vai trabalhar junto esse semestre, né, nos 2 primeiros bimestres agora de 2021, tá? Vou me apresentar melhor nas aulas ao vivo que a gente vai fazer agora, né, nos próximos dias. Eu estou deixando essa aula introdutória para a gente começar a entrar na matéria propriamente dito, né? A gente vai lecionar para vocês, a gente vai começar o conhecimento através de uma disciplina bacana de ser lecionada e bacana também de ser aprendida, que é o marketing estratégico, né? E a gente vai falar sobre a questão de conceituação, de marketing estratégico, até falar também de consumidor, a gente vai falar de plano de marketing, plano estratégico de marketing, tudo isso a gente vai ver nas nossas aulas, tá certo? Essa é a primeira aula, é uma aula mais de apresentação, né? Principalmente a que fica gravada aqui, né? Eu vou passar para vocês alguns objetivos da disciplina, né? Alguns objetivos que eu tenho para com vocês, né? E dentro desses objetivos a gente percebe que tem muito aprendizado, né? Então a minha vontade é que vocês aprendam da melhor forma possível e que vocês adquiram o conhecimento, tá certo? Os objetivos da disciplina, primeiro é demonstrar aí a compreensão dos principais conceitos e habilidades de marketing, né? Não só do marketing estratégico propriamente dito, como do marketing de uma forma geral também. Né? A gente vai falar aí sobre conceitos de marketing, sobre ferramentas de marketing, sobre o sistema de comunicação de marketing, sobre planejamento de marketing, tudo isso voltado para um planejamento estratégico de marketing, tá? Também como objetivo, a gente tem aí de realizar a análise de situações, né, para avaliar as oportunidades mercadológicas. Né? Por que isso, professor? Avaliar as oportunidades mercadológicas, porque o marketing ele está voltado para o mercado, né? Ele pode ser visto como uma ciência de mercado, né? Então a gente tem que analisar esse mercado e tem que explorar essas oportunidades. E nada mais prazeroso do que fazer isso através do marketing, né? O marketing é essa ciência maravilhosa que faz a economia girar. Né? A gente está passando por um problema muito grave de saúde que, se não fosse as ferramentas de comunicação de marketing, se não fosse o marketing em si e o planejamento estratégico de algumas empresas, a situação estaria muito pior do que ela já está, né? do que ela se apresenta, certo? A gente vai buscar também reunir e analisar aí e obter algumas conclusões de dados do ambiente de mercado. Como assim, professor? A gente vai começar a analisar falar alguma coisa sobre pesquisa com vocês, né? Pesquisa de marketing mais propriamente dita, né? Pesquisa exploratória, quantitativa, qualitativa. A gente vai fazer uma introdução nessas matérias, tá? Porque a pesquisa ela é importante para fundamentar toda e qualquer decisão mercadológica, principalmente as relacionadas com o marketing e com o ambiente de administração, tá certo? Nós vamos também desenvolver algumas estratégias baseadas numa segmentação de mercado, a gente vai definir aí um target específico, a gente vai ver como que a gente define um target específico, ou seja, aquele público-alvo, qual é o posicionamento da empresa junto ao mercado, qual que é o objetivo a ser alcançado, o objetivo empresarial da empresa, né? A gente vai verificar como que se define esse objetivo, o que eu preciso para que esse objetivo se torne capaz, se torne atingível, tá certo? A gente vai trabalhar também o composto de marketing, né? O composto de marketing lá relacionado com os 4Ps, tidos como os 4Ps de marketing, né? Existem algumas doutrinas, existem alguns livros que traz até
o quinto P, e esse quinto P seria de pessoas, né? Então a gente vai analisar primeiro os 4 P's de marketing, que são lá produto, preço, promoção e praça, né? E essa promoção, quando a gente analisa, quando vocês escutarem essa palavra, o P de promoção de marketing, não está relacionado àquela promoção de pague 2, leve 3, pague 3, leve 5, mas é o ato de promover, é o verbo promover, né? O verbo promocional, né? Então está ligado mais à relação mercadológica quando a gente fala em ferramentas de comunicação de marketing, né? A gente tem lá, dentre as ferramentas, dentre algumas ferramentas de marketing, a publicidade, a propaganda, relações públicas, marketing direto, jornalismo, né? Então tudo isso a gente vai tentar passar para vocês, a gente vai fazendo aí um aprendizado mútuo, né? Entre mim, entre vocês, a gente vai fazendo essa explicação para vocês, para a gente definir certinho e chegar no final do curso aptos, né? Eu espero que vocês cheguem ao final do curso aptos a desenvolver um planejamento de marketing estratégico, tá certo? E a gente vai lá criar um plano de marketing, né, eficaz para promover uma determinada empresa, né, para ofertar determinados produtos ou serviços no mercado, tá certo? Então esses são os 6 objetivos básicos que a gente vai trabalhar durante esse semestre, durante o primeiro bimestre e o segundo bimestre. A gente vai trabalhar bastante isso, tá? As aulas vão ser bastante voltado para isso, para essa questão do marketing estratégico. Quanto à metodologia de aula, a gente está passando por um problema muito complicado, esse problema de saúde, né, da saúde humanitária, essa pandemia, né? E as aulas vão ser divididas. Divididas como, professor? Divididas através de aulas expositivas, né? Igual essa que eu estou fazendo, igual as reuniões que a gente vai fazer, através de diálogos. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar para vocês o material de estudo que vai ser discutido num determinado dia. Eu vou postar até 48 horas antes, né? Acho que eu vou tentar postar cada vez mais cedo, né, esse material, para vocês já irem se ambientando, né, irem se tendo uma análise maior, primeiro um approach, assim, um approach mais detalhado com relação ao material, né, para vocês já darem uma lida antes da aula. É muito importante para a gente chegar na aula com bastante dúvida, né? Eu vejo o material, às vezes pode ser que eu não tenha condição, professor, não tenha tempo de assistir os vídeos. Tudo bem você não ter tempo para assistir os vídeos, mas pelo menos os slides é interessante você dar uma lida, né? Você chegar com algumas dúvidas, porque às vezes quando a gente lê, a gente vai tendo algumas dúvidas. Então vocês anotem, né, algumas dúvidas aí, e aí se não ficar uma definição bacana no vídeo, né, se vocês não conseguirem chegar a uma resposta nos vídeos, as aulas que a gente deixa gravado com vocês, a gente vai ficar aberto naquelas nossas reuniões que vão ser realizadas virtualmente, tá certo? Então a gente vai trabalhar com os slides, a gente vai trabalhar com texto, vou deixar alguns cases para vocês, né? Alguns artigos de estudo, vou colocar para vocês também alguns livros, né? Para a gente tentar entender essa questão, essa dificuldade de marketing estratégico, né? Tentar entender de uma vez por todas como que movimenta o mercado, por que o mercado se movimenta, né? De que forma que ele se movimenta. E o que vai acontecer? Eu vou gravar essas aulas, as minhas aulas gravadas, eu não deixo vídeos muito longos para não cansá-los, né? Então eu vou gravar as aulas, vou deixar o tema gravado, vou deixar com os slides, vou deixar alguns textos e a gente vai discutir nos nossos encontros semanais aí, tá certo? Os nossos encontros semanais, eles têm data,
e horário para ter início e fim, tá certo? Então eu tenho lá que cumprir com vocês um horário lá das 7 horas até as 8h50, né? Até as 10 para as 9 aí para a gente continuar dando todo o material necessário para vocês cumprirem aí toda a atividade que os professores buscam para a gente chegar aí em um aprendizado, tá certo? E com relação à aprovação, professor, como que eu vou ser aprovado na sua matéria? Não só na minha matéria, como na matéria de todos os professores, o aluno ele precisa ter 75% de presença, certo? Então todas as aulas que eu for dar aí via internet, né, via YouTube ou mesmo via Google Meet ou coisa do tipo, né? Todas as plataformas que eu utilizar, vocês terão que ter no mínimo 75% de frequência, tá? Tendo 75% de frequência, a gente passa para o segundo tópico, que é o conceito, né? Que conceito é esse? É a nota que vocês têm, né? Então, aquela nota que vocês têm no mínimo que atingir a nota número 6, né? A nota média 60 aí para ser aprovado. Então, vocês têm que ter no mínimo 75% de presença, 75% de presença em aula, né? Nas aulas ao vivo. E somado a isso, o conceito 6, o conceito 60 nas atividades, nas provas que a gente vai realizar com vocês aí, tá certo? Não adianta vocês terem um conceito, por exemplo, 7, 8 e não conseguir ter 75% de presença. Vocês automaticamente vão estar reprovados, vão ter que refazer a matéria ou vão ter que refazer algum tipo de atividade aí, tá? Não adianta também vocês terem 100% de participação em aula e não se esforçarem um pouquinho para definir um conceito bacana na nota, né? Então, vamos supor que o aluno fique com 100% de presença, só que nas provas ele não faz as provas, ele perde as provas, ou ele vai muito mal nas atividades, nas provas integradas e coisas do tipo, ele vai muito mal. Não vai adiantar, né, ele ter 100% de presença, tá certo? Como que vocês são avaliados, tanto no primeiro quanto no segundo bimestre? Vocês vão ter uma prova integrada, que essa prova integrada vai valer 3 pontos na média, tá? Então, a média final que vocês tiverem com o professor específico da disciplina, no meu caso, marketing estratégico, vocês vão somar ao número até 3 pontos, né? Ou seja, até 30 pontos, né? Além da interdisciplinar, dessa prova integrada que vocês vão fazer valendo 3 pontos, vocês vão ter uma avaliação do professor específico da matéria valendo 4 pontos, tá certo? Então, valendo lá 40 pontos. Além dessa minha prova específica, vocês também vão realizar algumas atividades lá no AVA, né? Que às vezes vamos dizer que eu coloque lá um texto para vocês lerem, para vocês fazerem um fichamento ou mesmo um resumo, né? E me entregar ou me mandar por um e-mail ou coisas do tipo. Essas atividades vão valer no máximo 3 pontos. Então, se você somar aí 3 pontos da prova integrada, mais 4 pontos da atividade específica, da prova específica da instituição, mais 3 pontos das atividades, vocês têm uma média de 10, a média máxima aí de 10, tá certo? Essas atividades que a gente vai passar no AVA para vocês, pode ser, pode ser, né? A possibilidade de algumas atividades serem em grupo, né? A maior parte delas serão individuais, mas pode ter uma oportunidade da gente realizar um trabalho em grupo. Vamos dizer que eu queira que vocês desenvolvam um planejamento estratégico de marketing para o fim do curso,
né? Então, produzir um planejamento estratégico de marketing requer tempo, né? E tempo é uma coisa que às vezes o aluno reclama muito. Então, quando os professores optam por esse tipo de atividade em grupo, único e exclusivamente também, além do conhecimento, colocar em prática o conhecimento que o aluno aprendeu sobre as teorias, também é uma forma de fazer com que o aluno estude e fazer com que o aluno consiga realizar um trabalho sem depender único e exclusivamente do tempo dele. Por quê? Porque se ele não tiver tempo para fazer esse trabalho, a outra pessoa do grupo dele também o pode fazer. E é por isso que a gente sempre fala que todos os componentes de um grupo específico têm que saber o trabalho vou colocar entre aspas essa palavra, tá? Tem que saber o trabalho de cabo a rabo, ou seja, tem que saber todo o trabalho, todos os passos do trabalho. Não adianta chegar para mim e na hora de apresentar o trabalho, falar assim: "Ah, professor, eu não fiz essa parte porque eu não entendo essa parte porque essa parte é do fulano que não veio hoje", né? Isso para mim e para todos os professores não quer dizer nada, por isso que é um trabalho em grupo, para evitar que vocês percam tempo e para otimizar o tempo de vocês, tá certo? Dentre isso, a gente vai desenvolvendo um conhecimento, tá certo? O conhecimento, a gente sabe que o conhecimento é contínuo, tá certo? Por que ele é contínuo? Porque todo dia eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que me atualizar, eu tenho que estudar mais. Não só na disciplina do professor Jones, como também em todas as outras disciplinas. Tá certo? Eu não preciso, para eu estar me atualizando, eu não preciso estar na universidade, eu não preciso estar vendo as aulas presenciais. Eu posso pegar um livro, fazer um fichamento, ler um artigo, fazer um fichamento, colocar alguns lembretes, fazer um resumo, coisas do tipo relacionado à matéria que vai me ajudar naquela semana, certo? Então, o conhecimento, ele é contínuo. De que forma que ele aparece, esse conhecimento? Através das teorias que a gente vai estudando, não é isso? A gente vai estudando uma teoria, a gente vai desenvolvendo uma técnica e a gente vai praticando, vai colocando na prática o que a gente aprende na teoria. O que os livros falam, o que os artigos falam, o que os doutrinadores falam, nós colocamos na prática e verifica se isso se afirma como uma resposta positiva ou não, certo? Isso requer também, com relação ao conhecimento, vontade, comprometimento, abertura para diálogo, troca de informações e também experiência, troca de informações e troca de experiências. Como a gente está falando em conhecimento, a gente tem que explicar para vocês, embora acredito que muitos de vocês já sabem, mas é sempre bom a gente dar uma recapitulada nisso, que existem 4 tipos de conhecimento, né? Vocês estão no conhecimento científico, né? Vocês estão aqui na universidade, numa casa do saber, né? Numa escola, né? Praticamente dito, numa universidade, né? Para aprender algo, e esse aprendizado que vocês têm é um aprendizado científico. Certo? É o último aprendizado que tem. Quais são os outros, professor? O primeiro aprendizado que a gente aprende é aquele do senso comum, tá certo? Aquele aprendizado do senso comum que ele surge a partir da observação do ser humano no seu ambiente, naquela sociedade a qual ele pertence, né? Então, aquele comportamento de observação. Então, eu aprendo observando o outro ser humano. Esse é o senso comum. Tá certo? É aquele senso comum do tipo feriado prolongado, então na minha cultura de massa ou eu vou à praia ou eu vou ao campo, coisas do tipo, tá? A gente verifica também que a gente tem o segundo conhecimento, que é o conhecimento religioso, é aquele conhecimento baseado na fé, que não tem comprovação alguma. Por quê? Porque não é científico, é simplesmente numa questão de dogmas, numa questão de acreditar.
né? E a gente verifica que o que é fé? É você ter certeza que algo vai acontecer, você acreditar naquilo que você não pode provar. Isso é fé. E já que você não pode provar, isso não é ciência, não é o que a gente está fazendo aqui, tá certo? Ou o outro conhecimento que a gente tem é o conhecimento filosófico, né? Aquele conhecimento de reflexão. Se algo aconteceu no mundo real, eu vou refletir sobre aquilo que aconteceu, sobre aquele fato, para verificar se eu tenho resposta, né? Penso, logo existo. Né? A gente ouviu um filósofo aí importante, Descartes, né? Falar penso, logo existo, pelo menos é atribuído a ele essa palavra. Né? E, por último, conhecimento é esse conhecimento científico que vocês estão tendo aqui, que é busca de teorias, e a gente vai tentar aplicar essas teorias à prática, tá certo? Antes da gente entrar propriamente dito numa matéria de marketing estratégico, a gente precisa entender aonde essa matéria está inserida, né? Então, marketing estratégico está inserido dentro de uma disciplina chamada marketing, que está dentro de uma disciplina chamada administração e que também está voltado para uma disciplina chamada economia, certo? Quando eu estudo marketing ou marketing estratégico, eu tenho que me voltar para as condições econômicas, né? Para o ambiente econômico do Estado, o ambiente econômico da sociedade, o ambiente um ambiente de consumo onde eu vou disponibilizar o meu produto ou o meu serviço. Tá? Quando eu falo em economia, a gente tem que verificar que a economia, basicamente, não sou professor de economia, mas ela tem dois lastros grandes aí, tanto a macroeconomia quanto a microeconomia. Então isso em marketing estratégico também é preciso ser estudado. A primeira, macroeconomia, é aquela ciência que estuda o comportamento da economia como um todo, na sua globalização, na sua globalidade, né? Estuda a economia através de uma análise de variáveis globais, né? Tais como produção, procura, investimento, poupança, desemprego, taxas de juro, taxas de câmbio, nível, cotação do dólar e por aí vai, né? É tudo aquilo, quando eu falo em economia, reduzindo bem, né, para ficar mais claro assim, mas é uma redução, eu vou colocar até que meio que grotesca, mas é só para vocês entenderem de uma forma mais simples. Quando eu falo em macroeconomia para a minha empresa, são todas aquelas fontes que influenciam a minha empresa a tomar determinadas situações. Por exemplo, a cotação do dólar. É a minha empresa, é a empresa que eu trabalho, consegue falar quanto tem que ser a cotação do dólar? Não. É a cotação do dólar, é essa macroeconomia que vai me falar a cotação do dólar é X, e se eu produzo um produto que precisa de uma matéria-prima que é comprada em dólar, é essa economia que vai influenciar o quanto que eu vou produzir, tá certo? E a economia, e a microeconomia, professor? A microeconomia é um ramo da economia que estuda o comportamento das unidades econômicas individuais, né? Podem ser tanto as empresas como ao consumidor, né? Consideradas ou isoladamente ou numas relações mútuas. Vamos reduzir isso? Vamos reduzir, não a termo, mas vamos reduzir para a gente entender. A microeconomia está relacionado com tudo aquilo que eu tenho opção de fazer ou não fazer dentro da minha empresa. Né? Então, por exemplo, por que na microeconomia estão os consumidores? Porque eu, como empresa, eu posso definir quais são os meus consumidores, qual é o meu mercado-alvo, qual é o meu público-alvo. Eu posso chegar amanhã na minha empresa e sem influência de ninguém, eu posso chegar e falar assim, ó, a minha classe socioeconômica que eu vou buscar atuar agora, que eu vou buscar no mercado agora, é a classe econômica BA,
por exemplo. Não quero mais atender a classe CD porque eu já estou consolidado naquele mercado. Então não depende de outros fatores macro para eu tomar algumas decisões. Quando eu falo em macroeconomia, eu estou falando em política, eu estou falando em sistema jurídico, tá certo? Estou falando em geopolítica, né? Estou falando tudo, qualquer variável que pode influenciar-me a tomar as minhas decisões dentro da empresa. Quando eu falo em microeconomia, são tudo aquilo que eu posso modificar sem esperar ordem de ninguém de fora, de ninguém que esteja fora dessa relação empresa-cliente, empresa-consumidor, tá certo? E o que esse marketing, professor, o que esse marketing estuda, ou por que se estuda marketing, né? O marketing propriamente dito, e aí eu estou falando de marketing, não estou falando de uma estratégia de marketing, e estuda aí o equilíbrio dinâmico, né, entre a oferta e a demanda, tá? Como assim, professor, oferta e a demanda? A gente sempre escuta aquela palavra, fala assim, tudo vai depender do mercado e o mercado está relacionado com a oferta e a demanda. Se a oferta de um determinado produto ou serviço for, se essa oferta é maior que a demanda existente, ou seja, eu tenho mais oferta de um determinado produto ou um serviço do que a procura para esse produto ou serviço, a tendência, perceba que eu falei a tendência, eu não falei que é uma verdade real. A tendência é que esse preço, a elasticidade desse preço desse produto específico, falando em marketing, em economia, ela caia. Por quê? Porque o consumidor ele tem uma opção muito grande de escolha. E o consumidor ele compra o valor percebido. Se ele é influenciado pela elasticidade do preço, nada vai fazer com que ele mude de opinião para consumir o mesmo produto da mesma qualidade, com design semelhante, só que um produto que ele vai comprar da empresa A porque é mais barato do que da empresa B. Isso é uma questão meio que até de lógica, tá certo? Em contrapartida, se a demanda ou a procura é maior do que a oferta, é capaz que ocorra o quê? Um fator inverso, ou seja, eu como profissional de marketing, eu aumentar o custo do meu produto para o consumidor final. Que é um exemplo claro que a gente passou há um tempo atrás, álcool em gel. Né? O álcool em gel ele foi superfaturado para o consumidor final há um tempo atrás. Muitas das vezes sendo oferecido a valores absurdos, a valores abusivos, completamente contrários à legislação. Né? A gente viu várias empresas sendo notificadas, sendo multadas porque estavam colocando o preço do álcool em gel um preço muito elevado. E por quê? Porque a procura estava grande. Né? Então, quanto maior a procura, a tendência é que os preços subam. Quanto menor a procura, a tendência é que os preços caiam. Perceba que eu falei tendência, porque no mundo contemporâneo não existe uma verdade real e absoluta quando você fala em economia, quando você fala em marketing, tá certo? E qual que é o escopo desse marketing, professor? O escopo do marketing é o seguinte: normalmente o marketing é visto como uma tarefa para criar, promover e fornecer bens e serviços a clientes, sejam eles pessoas físicas, sejam eles pessoas jurídicas, tá certo? Então o marketing ele cria, ele promove e ele fornece bens e serviços. Ele está voltado para a relação mercadológica, tá? Esse é o escopo do marketing, esse não é um conceito de marketing, tá? Esse é o escopo, é onde o marketing trabalha no mercado, tá certo? Para atender um determinado cliente, um determinado consumidor.
A gente pode verificar que o marketing ele ostenta aí, né, ele ostenta uma rica variedade de conceitos mercadológicos, de conceito de marketing, de conceitos de ferramentas de marketing. E por que que tem vários conceitos assim, professor? Porque o marketing está voltado para uma sociedade e a sociedade ela está em constante transformação. Não é isso? A gente não está numa constante transformação. O que era valorado em 1960 não passou a ser valorado em 1970, que não passou a 1980, que não passou a 1990 e hoje nós estamos em 2021 e nós damos valor a coisas que em 1960 eram impensáveis que teriam algum valor ou quiçá pudesse existir. Né? Imaginem a gente falar num telefone, em 1930, a gente falar num telefone onde você coloca no bolso e sai com ele falando no meio da rua. Isso era praticamente, você era taxado de louco, né? Mas a sociedade veio se adaptando, veio investindo em tecnologia, veio se transformando e com isso também o escopo do marketing. Tá? O marketing atende essa sociedade, atende o mercado. Certo? E como que surge isso daí, professor? Por que a gente tem que estudar esse marketing? O marketing ele surge quando eu tenho um acirramento de concorrência. O que é esse acirramento de concorrência? Eu tenho vários setores da economia, as empresas passam a esforçar para escoar, para comercializar os produtos de uma maneira mais eficiente. Eu tenho aí uma revolução industrial, onde eu tive uma produção, tive uma linha de produção, tive o desenvolvimento dessa linha de produção e as empresas passaram a desenvolver produtos cada vez mais tecnológicos e produzir com uma velocidade muito grande, só que eu produzia e agora eu preciso escoar esse produto. Né? E o marketing é uma das ferramentas de administração que faz com que esses produtos sejam escoados de uma melhor maneira possível, de uma maneira rentável para a empresa, tá certo? E uma maneira valorosa para o consumidor final, para todos os stakeholders dessa relação de consumo, dessa relação mercadológica, tá? O marketing ele está presente no dia a dia, no nosso dia a dia, né? Então, as razões para estudar o marketing é a participação dele na vida diária do consumidor. Que é um exemplo simples assim, ó. Eu, professor Jones, eu afirmo para vocês que o marketing está presente na vida de vocês 24 horas por dia. Desde a hora que vocês acordam até a hora que vocês vão dormir, inclusive quando vocês estão dormindo, se vocês não sonham com algum produto ou algum serviço que vocês queiram, que vocês necessitam ou que vocês desejam. Porque vocês acordam lá, vamos colocar que vocês acordem 5 horas da manhã. O telefone tocou, o despertador tocou às 5 horas da manhã. Quando você vai desligar o telefone, lá está a marca do telefone. Né? A marca do telefone fala assim, estou aqui. Tudo bem, quando você vai ao banheiro, você vai escovar os dentes, lá está a marca do creme dental e a marca da escova. Quando você coloca o seu relógio de pulso, lá está a marca do seu relógio de pulso. Quando você pega o pão, lá está a marca do pão. Quando você coloca o creme vegetal, a margarina ou a manteiga, lá está o rótulo gigantesco na sua frente, falando para você que você tem que consumi-lo. Quando você pega uma camisa, lá está a marca da camisa se mostrando para você. Você vai até o seu carro e aí você pega a chave onde tem a logomarca da empresa. Você gira a chave e tem a logomarca da empresa. Você liga o rádio e está passando alguma mensagem publicitária escrito compre, consuma, tenha, adquira. Então, ou seja, o marketing ele está 24 horas nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente passa até que meio despercebido, né? A gente fica meio desatento, aí a gente não analisa, a gente não passa a ser tão corriqueiro que a gente passa a não perceber como que a gente é invadido
por ferramentas de comunicação de marketing, tá certo? Então, a gente tem por obrigação entender o que é esse mundo do marketing, o que é esse mundo do marketing estratégico, do planejamento estratégico de marketing, tá certo? Aí, indo para um marketing mais uma historicidade para vocês, o marketing com essa nomenclatura, ele chegou no Brasil lá por volta de 1954 aproximadamente, tá? Ele foi introduzido com o tema em inglês, significando mercadologia, ou seja, a ciência do mercado, o estudo do mercado. Foi aí que surgiram os primeiros cursos de marketing, as primeiras ciências de marketing realizadas em escolas e em universidades. Quando eu falo escolas, também estou falando de universidades, tá certo, gente? Esse termo marketing, ele vem do inglês de uma ação de mercado, ele significa ação de mercado, tá certo? É uma conotação um pouco mais abrangente, é uma conotação dinâmica e não simplesmente um estudo frio do mercado, tá certo? Quando fala-se que você estuda marketing, você estuda o mercado, você o faz de uma forma global, de uma forma macro, né? Você estuda o mercado de uma forma total e não apenas um braço específico do mercado. Por exemplo, você vai estudar, quando você estuda mercado relacionado ao marketing, você vai estudar formas de produção, você vai estudar formas de administração, você vai estudar o comportamento do consumidor e só no comportamento do consumidor você vai ter que estudar lá uma disciplina de psicologia. Professor, eu tenho que estudar psicologia para entender o consumidor? Precisa, o consumidor é um ser que pensa, não é um ser que pensa, você tem que entender como ele está pensando, né? Tenho que estudar sociologia. Por que eu tenho que estudar sociologia de consumo, professor? Porque o ser humano é um ser social, né? Eu tenho que estudar antropologia, né? Eu tenho que estudar economia, eu tenho que estudar todas as matérias relacionadas ao ser humano, porque o consumidor é um ser humano e eu como profissional de marketing, vocês como profissional de administração e alguns tendem a varedar pela matéria, pela disciplina de marketing aí, né? Se gostar dessa matéria, vocês vão para essa linha de pesquisa de marketing, vocês têm que saber como que esse consumidor pensa, porque vocês têm que predizer o futuro do comportamento humano dessa pessoa específica, tá certo? Em 1960, mais ou menos, a Associação Americana de Marketing, que é da onde veio a palavra marketing, né, e os norte-americanos são experts no tema em questão, né, na disciplina em questão, eles conceituaram marketing como sendo o desempenho das atividades comerciais que dirigem um fluxo de bens e serviços do produtor, lá do produtor até o consumidor ou usuário. Esse consumidor ou usuário é o consumidor final. Então, olha que interessante, é um fluxo de bens e serviços, tá certo? É o desempenho de atividades, é um planejamento que eu faço antes mesmo do produto ser produzido. Eu vou pensar em marketing, eu penso no produto, ele lá em natura, lá na prospecção. Quando eu penso no combustível, estou pensando em marketing, eu estou pensando lá na prospecção de petróleo, na produção, na refinaria, até chegar aos postos de gasolina, e aí são colocados os impostos e as devidas taxas até chegar no tanque do seu veículo. Olha que loucura isso. Eu tenho que verificar como que as pessoas estão encarando, entre aspas, esse aumento de combustível ou essa diminuição do combustível. Então, o marketing ele trabalha antes mesmo do produto ou serviço ser disponibilizado. Tá certo?
Com isso, a gente verifica que o marketing ele vem sofrendo algumas mudanças, porque a sociedade, como eu falei, ela vem sofrendo algumas mudanças, e a gente tem vários outros tentáculos dentro do marketing, né? Como a gente pode verificar, o marketing pode ser uma ciência, né? Ele pode ser estudado. O marketing ele pode ser definido como um estudo de mercado, como um estudo de transformação. O marketing pode ser uma ferramenta de relacionamento. O marketing pode ser utilizado como uma ferramenta de relacionamento direto. O marketing pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão e administração. Olha que interessante. Eu posso afirmar só nessas definições de marketing que a gente vem mostrando para vocês aqui, que o marketing é uma ciência que estuda o mercado como um todo, suas transformações e tenta entender nesse mercado, tenta encontrar nesse mercado uma necessidade humana ainda não suprida pela concorrência, ou um desejo dessa sociedade ainda não suprida pela concorrência, e aí eu como empresa produzir um produto ou desenvolver um serviço, incluí-lo, disponibilizar esse produto ou serviço no mercado, fazer uma valoração nesse produto ou serviço, fazer a distribuição para o consumo desse produto ou serviço. Em contrapartida, eu recebo um valor econômico pela disponibilização do produto, onde ambos têm que ganhar, tanto eu quanto a empresa, como também os stakeholders que fizeram parte dessa relação mercadológica e também o consumidor final. Então, ou seja, é uma relação onde ambos têm que ganhar. Essa é uma visão nova do marketing, né? Uma visão contemporânea do marketing, porque hoje as empresas elas estão preocupadas também não só em ganhar, em lucrar, mas que o seu consumidor também se sinta satisfeito ao consumir os seus produtos. Ah, professor, mas por que as empresas têm que estão com essa preocupação? Porque se o consumidor não ficar satisfeito, a probabilidade dele não voltar a consumir é grande. Né? Se ele não ficou satisfeito com o produto ou um serviço que a minha empresa disponibilizou no mercado, a tendência, esse consumidor tende a ir para a concorrência. Tá certo? Peraí, professor, mas o professor está falando que uma das funções aí, pelo que eu entendi, é identificar uma necessidade ou um desejo ainda não suprido. Quando o senhor fala de necessidade, existe uma necessidade humana ainda não suprida no mercado? Muito difícil, sabia? É muito difícil a gente encontrar uma necessidade humana não suprida no mercado. Vamos pegar aí, por exemplo, uma necessidade de se vestir, né? O ser humano tem uma necessidade de se vestir. Essa necessidade, ela foi suprida? Foi suprida. Né? A gente desenvolveu aí, o ser humano desenvolveu roupas, né? Então ela foi suprida. E aí o marketing acabou? Não, ele não acabou. Eu começo a colocar valor em um produto específico, nessa necessidade. E eu passo a trabalhar com os desejos da população, com os desejos do consumidor e não mais com a necessidade. Tá certo? Porque o consumidor, a gente vai falar mais lá para frente, quando a gente fizer uma análise de comportamento do consumidor, o consumidor ele não compra um produto específico quando ele tem escolha, ele compra o valor percebido no produto quando ele tem escolha. Sabe por quê? Porque senão não ia justificar uma camisa custar R$ 500 e uma outra camisa custar R$ 50 e o consumidor comprar a camisa de R$ 500, um vestido custar R$ 300 e o outro vestido custar R$ 30.000 e as pessoas consumirem esse vestido de R$ 30.000. Elas não estão consumindo, não estão comprando um produto vestido, elas estão percebendo e comprando o valor que ela percebeu naquela peça. E aí tem lá o valor percebido pela força da marca, pelo prazo de entrega, pelo tipo de corte, pelo design, né? Então pela coloração, pelo tipo de material, por quem é o influenciador nessa relação de consumo, tá certo? Então tudo isso
é valor percebido, isso já não é mais produto, isso já não é mais necessidade. Né? Quando eu estou lá em um restaurante e eu percebo, eu falo assim, poxa, o que eu preciso? Eu tenho uma necessidade de me alimentar. Tenho uma necessidade de me alimentar. Agora, quando eu opto por culinária japonesa, por culinária espanhola, por culinária italiana ou por uma culinária brasileira, a partir daquele momento eu estou comprando valor, eu estou consumindo valor e não o produto específico. Porque se eu fosse comprar o produto específico, eu iria no mais barato, no que está mais ao meu alcance ali, no que vem mais rápido, tá certo? Então, a gente verifica que quando eu estudo marketing e o marketing estratégico, eu tenho que estudar algo muito grande, tá? Que a gente vai procurando nas aulas com vocês aqui, introduzir essa matéria de uma forma que não seja maçante, tá certo? E o que é esse marketing, professor? Já que a gente não tem uma definição aí totalmente aceita na sua verdade real e absoluta. Realmente a gente não tem uma definição de marketing numa forma real absoluta, porque vai depender muito do ponto de vista para quem eu estou perguntando e para o próprio doutrinador que eu estou lendo. Né? Então, um doutrinador que a gente utiliza bastante na graduação é o Philip Kotler, né? Um americano, um norte-americano aí que fala muito bem sobre marketing, que entende muito de marketing, né? E ele fala que dentre todas as inúmeras definições existentes para marketing, ou seja, ele mesmo fala que tem inúmeras definições, ele estabelece uma distinção entre marketing social e marketing gerencial. No que tange o marketing social, ele classifica como um processo social por meio do qual pessoas ou indivíduos ou grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam ou que desejam com a criação, oferta, livre negociação de produtos e serviços de valor um com os outros. É uma relação de troca aí. Né? A gente percebe que tem uma relação de troca, troca de valores. Né? Já na definição de administração, de marketing em administração, ele fala que é o processo de planejar, executar a concepção, a determinação de um preço, a determinação de uma promoção, de uma distribuição, numa criação de ideias para bens e serviços, no qual podemos criar trocas que satisfaçam as metas dos indivíduos, né? Tanto dos indivíduos pessoas físicas como as pessoas jurídicas ou as organizações. Então o que a gente percebe aqui é que o marketing também está relacionado muito a uma questão de troca. Né? E essa troca pode ser uma troca de valor financeiro ou mesmo uma troca de imagem, valoração de imagem ou coisas do tipo, tá certo? Então a gente verifica que o marketing ele pode ser uma relação de troca mercadológica onde todos precisam estar satisfeitos, todos dessa relação mercadológica, todos. Isso é importante vocês saírem daqui sabendo. Tá? Que o marketing nessa relação de troca, nessa relação de valores, nessa relação de administração, todos os stakeholders têm que se sentir satisfeitos. Porque se eles não se sentirem satisfeitos, como eu tenho uma concorrência muito acirrada no mundo hoje, nesse mundo contemporâneo, nessa nossa sociedade do consumo, se eu tenho um consumidor insatisfeito, esse consumidor insatisfeito ele vai migrar para a minha concorrência. Logo eu vou perder share, eu vou perder receita líquida, eu vou perder alguma possível vantagem sobre aquele determinado consumidor, tá certo? Então o marketing, quando eu avalio ele de uma forma mais abrangente, ele pode ser visto aí como uma ferramenta mercantil, né, capaz de proporcionar um padrão de vida superior. Por que, professor, um padrão de vida superior? Porque eu só compro alguma coisa ou que eu necessito ou que eu desejo. E quando eu estou satisfeito, eu automaticamente elevei o meu padrão de satisfação. Né? Eu consumi algo
e estou mais feliz. Então eu deixei de estar naquele estado que eu estava parado, eu comecei a consumir um determinado produto e eu fiquei mais feliz comprando esse produto, consumindo esse produto ou esse serviço, tá certo? Então é um estado que visa proporcionar um padrão de vida superior ao indivíduo, né? Então a gente verifica que o marketing trabalha muito isso, porque também trabalha com desejos, né? Necessidades e desejos nessa relação de troca. Quando eu falo em uma relação de troca, eu tenho que entender que existem alguns pressupostos nessa relação de troca. Primeiro pressuposto que a gente tem que entender é que não se troca sozinho, né? Então tem que existir pelo menos duas partes para a gente realizar essa troca. Quais são as partes, professor? Oferta e demanda, certo? Eu tenho que ter um mercado capaz de consumir o produto ou serviço que eu vou disponibilizar, e eu tenho que ter uma empresa capaz de produzir o que o mercado pede, o que o mercado necessita, porque o marketing está voltado para o mercado, tá certo? Todas as partes têm que possuir algum valor que são valorados, que são qualificados de uma forma positiva pela outra parte. Então, eu tenho um veículo, eu tenho para negociar, eu tenho uma blusa para negociar de vestuário, eu tenho uma alimentação para negociar, e a outra parte tem um valor econômico, tem um dinheiro em espécie, né, para eu realizar a venda, né? A outra parte, na outra esfera, tem que me dar uma satisfação também. Eu tenho que estar ali, né? Eu tenho que verificar que eu também ganho se eu fizer a negociação com essa outra parte, né? Porque o consumidor, e aí a gente volta a falar um pouco de consumidor, ele se sente privilegiado quando ele consegue consumir algo e ele verifica que ele saiu ganhando em uma relação de consumo, né? Aquela questão tipo, poxa, eu vou comprar uma blusa no verão porque a blusa que eu queria comprar no inverno, ela custava, tô dando um exemplo, tá, gente? Custava R$ 2.000 e agora ela está custando R$ 350. Vou comprar, mesmo que eu não utilize no verão, mas no próximo inverno automaticamente eu pretendo usá-la. Então eu tenho uma relação de felicidade, né? Eu como consumidor, eu olho e falo assim, nossa, tive uma super vantagem, né? E vou lá e consumo. Por mais que essa vantagem, ela para ser percebida realmente, eu vou utilizar daqui a um ano, né, quando voltar novamente à estação de inverno, assim, os famosos pontas de estoques, né, nessa relação de planejamento estratégico de marketing, a gente verifica bastante essa questão do estar feliz, né, da troca de valor e ambas as partes estarem felizes. Por que ambas as partes estão felizes, professor? Porque a empresa conseguiu escoar o que estava parado no estoque, e a gente sabe que um estoque parado é dinheiro parado e dinheiro parado é desvalorizado, né? Logo eu não tenho como atender esse mercado. O mercado ele já não quer mais o meu produto, né? E lembra que a gente falou há um tempo atrás, quando eu tenho uma oferta grande e uma demanda pequena, o preço do meu produto cai. E aí eu vou lá, coloco ponta de estoque, e a pessoa que queria comprar esse produto, ela acha que ela teve lá uma vantagem e eu também tive uma vantagem, tá certo? Todas as partes nessa relação de troca, elas têm que ter a capacidade de fazer a comunicação e entregar o produto, tá? Porque o que pode acontecer quando eu não tenho um planejamento estratégico de marketing bem definido? Pode ser que eu caia em um erro de anunciar um produto, tá certo? O consumidor ir até o ponto de vendas, ele buscar o meu produto e esse produto não chegou, não está no ponto de venda por um problema de logística, por um problema de produção, por um problema de remarcação de preços ou coisas do tipo. Isso é muito ruim, isso é um ruído muito grande na comunicação. Então eu tenho que fazer a comunicação e só fazer a comunicação daquilo que eu posso entregar.
Não adianta eu fazer uma comunicação de algo que eu não posso integrar, né? Entregar, na verdade, né? Como que eu posso te dar um exemplo para vocês? Imaginem que eu tenha um produto alimentício da marca X e a empresa concorrente da marca Y tem o mesmo produto alimentício, só que a minha marca é X e a da empresa concorrente é Y. A empresa concorrente Y não fez nenhum tipo de comunicação, tá? Nenhum tipo de comunicação de marketing, não utilizou publicidade, não utilizou propaganda, relações públicas, marketing direto, não utilizou marketing digital, não utilizou nenhuma ferramenta, não utilizou e-commerce, não utilizou nada de comunicação. Eu investi muito em comunicação, tá certo? Eu investi muito em comunicação. E eu lancei o meu produto, lancei a minha campanha de comunicação de marketing e tal, e o consumidor foi impactado pela minha campanha e se dirigiu até o supermercado, o hipermercado, até o ponto de venda para consumir esse produto ou esse serviço. Lá chegando, esse consumidor não encontrou o meu produto, só que ele encontrou o da concorrência, que a concorrência não fez nenhum tipo de comunicação. Ele vai esperar, esse consumidor, a pergunta que eu faço é, esse consumidor vai voltar para casa com as mãos vazias? Não, ele vai querer experimentar o produto. E às vezes na cabeça dele, muitas das vezes ele pode até entender que aquele produto que ele está comprando foi o produto anunciado. Certo? Foi aquele produto que foi feita a comunicação. Quando isso ocorre, eu acabei de rasgar dinheiro, de jogar dinheiro no lixo, tá certo? Outra coisa que eu tenho que entender numa relação de troca é que todas as partes têm que estar livres para negociar, né? Para fazer essa questão de oferta e demanda. Por que essa negociação é importante, professor? Porque eu, como empresa, eu busco sempre uma negociação ampla, né? Eu busco uma negociação duradoura. Eu não quero fazer uma negociação com você, eu quero fazer várias negociações com vocês, né? Eu, no caso, eu sou publicitário, né? Desempenho trabalho com publicidade e propaganda numa agência específica de publicidade e propaganda. E eu sempre falo que a gente não vende para o cliente, a gente conquista o cliente, certo? Porque vender, qualquer pessoa é capaz de vender. Se fizer um planejamento estratégico legal, qualquer pessoa é capaz de vender. Mas vender igual a mim, ninguém vende. Por quê? Porque eu conquisto o cliente. Para mim, mais importante que vender é criar uma imagem positiva para a empresa do meu cliente. Certo? Então, essa questão de aceitar ou recusar uma oferta é livre negociação, né? É livre, eu tenho que ter um discernimento aí para poder negociar. Tanto é que eu posso definir, eu como empresa posso definir qual que é o meu público-alvo, qual que é o meu target de marketing, né? Para quem que eu vou desenvolver aquele produto? Aquele produto pode ser da classe econômica A e B só, aquele produto pode ser para a classe econômica D e E, aquele produto que eu estou desenvolvendo pode ser apenas para as mulheres, apenas para os homens, para crianças, para adolescentes, para adultos. Sou eu que defino, eu tenho que ter essa liberdade para produzir o que o mercado diz que eu tenho que produzir, para verificar as oportunidades no mercado. Lembra que um dos objetivos da nossa disciplina é verificar e fazer uma análise mercadológica lá para identificar qual que é uma oportunidade de mercado, né? Então, ela se encaixa aqui, ó, eu tenho que ter essa liberdade, né? E todas as partes devem acreditar e se adequar e participar dessa negociação. Não tem que ser nenhuma negociação quando você fala em marketing é imposta, tá certo? Nenhuma negociação quando você fala em planejamento estratégico de marketing é imposto, porque tudo aquilo que é imposto, quando a gente não gosta muito de manter, né? Então a gente tem que ter essa liberdade. Então todas as partes devem acreditar
que é adequado participar da negociação. Eu quero me manter, eu quero me sentir útil nessa negociação, certo? E agora, professor, o senhor está falando aí de marketing, falou de macroeconomia, falou de microeconomia, falou de marketing como de uma forma geral, falou das ferramentas de comunicação de marketing, deu um exemplo aí, começou falando sobre o mix de marketing, coisas do tipo, e o marketing estratégico, professor. O marketing estratégico é um dos tentáculos do marketing, eu coloco tentáculo sempre entre aspas, tá certo? Que é a abordagem do marketing focada em resultados de médio e longo prazo. Então não se tem uma estratégia, um marketing estratégico para curto prazo. Eu tenho que fazer um planejamento de marketing estratégico para médio e longo prazo, que consiste naquele estudo, desenvolvimento e implementações de ações de marketing que não se limitam às demandas atuais. Professor, não se limitam às demandas atuais? Não, porque eu tenho que prever o futuro. Eu tenho que, se eu for um profissional de marketing, um publicitário bem assertivo, a minha função, o meu desejo é tentar prever o futuro e lançar um produto quando o consumidor falar, eu preciso desse produto, eu preciso desse serviço, lá está a minha empresa com o produto ou serviço. E a minha empresa vai virar ícone, vai virar o norte para esse consumidor. Ele vai consumir da minha empresa. Por quê? Porque a minha empresa foi a primeira. Tá certo? Então eu atendo às demandas atuais já pensando lá na frente, já pensando no futuro. Isso é planejamento. E aí a gente volta lá no marketing, e isso é administração de marketing. Eu fazer um planejamento futuro, né? As empresas, as nossas empresas, as empresas que a gente trabalha, elas têm esses objetivos anuais, objetivos financeiros, daqui cada 2, 3 semestres a gente começa a avaliar isso, certo? Porque eu tenho que atender, eu tenho que tentar atender as necessidades e os desejos dessa sociedade daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, né? Eu tenho que tentar entender como que a sociedade vai se comportar daqui 1 ano. Eu tenho que tentar entender e criar um produto ou um serviço que supra a necessidade de uma população que está saindo, que vai sair de uma pandemia daqui 2, 3 meses, 4, 5 meses, ou vamos dizer, daqui 1 ano. Como que o mercado estará daqui 1 ano? Tá certo? Eu tenho que desenvolver um produto ou um serviço capaz de suprir essa necessidade. Né? A gente está vendo aí, então eu analiso o marketing estratégico como uma criação de campanhas planejadas, com critérios específicos a depender dos objetivos da minha empresa. E quando eu falo objetivos da minha empresa, também eu estou falando de perfil da minha empresa, eu estou falando de missão, eu estou falando de visão, eu estou falando de valores da minha empresa, eu estou falando da imagem que a minha empresa tem no mercado. Tudo isso a gente vai estudar, tá certo? Esses são os critérios específicos. Objetivos pré-definindo um plano de ação completo. Por que, professor, um plano de ação completo? Como é isso? E se o que eu previ não aconteceu? Alguém previa a pandemia há 2, 3 anos atrás? Raro, né? Você pode até prever uma guerra, mas prever uma pandemia, é difícil o ser humano prever uma pandemia, né? Mas mesmo sem prever uma pandemia, algumas empresas sempre falaram assim, ó, o mercado é volátil, a sociedade se transforma muito rápido, a tecnologia, a globalização, tudo isso é capaz de influenciar o comportamento de consumo. Então, se vier algum problema, como que eu vou sair desse problema? Vamos deixar aqui um valor guardado, né? Vamos deixar um fluxo de caixa aqui, melhor para a gente atender o mercado se surgir algum problema.
As empresas que planejaram isso, que tiveram um planejamento estratégico, estratégico de marketing lá atrás, conseguem sobreviver hoje. As empresas que não fizeram esse planejamento, ou já fecharam as portas, ou estão prestes a fechar as portas. Tá certo? Gente, essa foi a nossa primeira aula gravada aqui. A matéria completa, a complementação dessa matéria, a gente vai falar na aula ao vivo com vocês, tá certo? Na próxima semana agora. Então, olha que interessante, a gente hoje falou sobre a história, a historicidade do marketing de uma forma global, né? A gente deu a definição aqui, conceituou de um marketing estratégico, a gente falou do comportamento, a gente deu uma introdução em comportamento do consumidor, quando a gente falou de valor, a gente falou sobre macroeconomia e a gente falou sobre microeconomia, a gente falou sobre planejamento, a gente falou sobre demanda, a gente falou sobre mercado, tá? Tudo isso a gente falou na aula de hoje, complementando com a próxima aula, que eu espero todos vocês lá, a gente vai detalhando aí, a gente vai costurando essa nossa coxa de retalhos aí do marketing estratégico, um dos tentáculos do nosso marketing aí, tá certo? E se o mundo tem um problema econômico, é porque o marketing não está sendo levado a sério, porque quando ele for levado a sério, a gente chuta para longe essa crise aí, tá certo? Então, um beijo no coração de vocês, espero vocês aí nas nossas aulas ao vivo, tá certo? Fiquem com Deus aí e se cuidem.